rescrito do Papa Francisco esclarece 2 pontos do motu próprio Traditionis Custodes. O Papa Francisco reiterou de modo inequivocável 2 pontos precisos do motu próprio Traditionis Custodes, o documento que em julho de 2021 havia reordenado as normas sobre o uso do antigo missal, restituindo aos bispos a autoridade sobre estas celebrações. O Papa o fez com um rescrito ligado à audiência concedida na segunda-feira, 20 de fevereiro, ao prefeito do Dicastério para o Culto Divino, cardeal Arthur Rocha. Os 2 pontos que foram objeto de diferentes interpretações e discussões recentes, inclusive na mídia, são o uso das igrejas paroquiais e a eventual instituição de paróquias pessoais para grupos que celebram segundo o missal de 1962, promulgado por João XXIII, antes do Concílio Ecumênico Vaticano II. O uso desse missal por sacerdotes ordenados depois de 16 de julho de 2021, ou seja, depois da publicação do motu próprio. Na realidade, o texto de Traditionis Custodes já era suficientemente claro. Trata-se de 2 casos circunscritos para os quais o bispo, antes de decidir, deve solicitar a autorização do dicastério para o culto divino, que, segundo o motu próprio, exerce a autoridade da Santa Sé nesta matéria. Portanto, será o dicastério, dependendo das circunstâncias, que dará possível aprovação ao ordinário diocesano. Após reafirmar, sem qualquer remota possibilidade de equívoco, que os 2 casos em questão são dispensas reservadas, de maneira especial à Sé Apostólica, e, portanto, os bispos são obrigados a buscar a autorização da Santa Sé, o rescrito do Papa Francisco afirma: se um bispo diocesano tiver concedido dispensas nos 2 casos acima mencionados, é obrigado a informar o dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, que avaliará os casos individualmente. Portanto, na presença de concessões de igrejas paroquiais, da instituição de paróquias pessoais e do New Obstat, pelo uso do antigo missal pelos sacerdotes ordenados depois de julho de 2021, que tenham sido estabelecidos pela autoridade diocesana sem o consentimento de Roma, o bispo deve, obrigatoriamente, dar o passo que não deu antes, cumprindo a resposta do dicastério. Por fim, com o novo rescrito papal, Francisco confirma o que foi estabelecido nas respostas aos dúbia que surgiram após a publicação de Traditionis Custodes, respostas publicadas juntamente com algumas notas explicativas em 4 de dezembro de 2021. Sviatoslav Shevchuk. Uma guerra absurda e sacrílega, mas agora não nos sentimos abandonados. O chefe da Igreja Greco-Católica Ucraniana, em videoconferência com um grupo de jornalistas, poucos dias antes do 1º aniversário do conflito, disse: uma guerra cega, absurda, sacrílega. Roubou a infância às crianças. Fala de uma tragédia para a Ucrânia e para o mundo, de uma população traumatizada por esses 12 meses de uma guerra cega, absurda, sacrílega e da impotência de alcançar a paz. Depois lança um apelo aos políticos, aos meios de comunicação, a quem tem voz e responsabilidade em nível internacional. Não nos deixem sozinhos. A mentira e a indiferença matam. O arcebispo-mor de Kiev, Shevchuk, conversa via Zoom com um pequeno grupo de jornalistas poucos dias antes do 1º aniversário da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022. O chefe da Igreja Greco-Católica Ucraniana fala do arcebispado, sua residência em Kiev, de cuja janela, com vista para o rio Dnipro, viu nos meses passados a explosão de fogo no céu. Na capital ucraniana, enquanto decorria a entrevista, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegava de surpresa para uma visita. Shevchuk sorri
Há um ano, nesse momento, diz ele, todos nos abandonavam. Depois de 24 de fevereiro, restavam apenas 2 representantes diplomáticos, o núncio apostólico e o embaixador polonês. Muitos se mudaram para Lviv, oeste da Ucrânia ou Polônia. Depois de um ano, todos voltaram. Vem nos visitar aqui. Em nível político-militar, os frutos dessas visitas são revelados pelos especialistas. Mas falando em nome das pessoas simples, isso nos faz sentir que não fomos esquecidos, não fomos abandonados, que podemos contar com a solidariedade da Europa, da Itália e do mundo. É um grande consolo, diz o arcebispo. O exército russo nos condenou à morte. A solidariedade nos dá esperança de que esta sentença não será executada, que seremos capazes de sobreviver, de nos defender e construir um país livre e democrático. Esperança é uma palavra que Shevchuk costuma repetir durante a entrevista. Junto a ela também, gratidão. Gratidão ao Senhor porque conseguimos sobreviver e servir o nosso povo, fazendo o que podíamos. Gratidão pela imensa solidariedade universal. A gratidão, porém, vem acompanhada de uma sensação de impotência, em impedir a guerra e agora, depois de um ano, em detê-la. No final de 2021, já se previam os fantasmas da guerra que se aproximava. De minha parte, disse, tentei sensibilizar muitas instituições para esse perigo, mas, infelizmente, nem os mecanismos do direito internacional, nem os instrumentos diplomáticos foram capazes de impedir a tragédia. O mundo inteiro, continua, se sente impotente diante de uma cega, absurda, sacrílega guerra. O que mais lamento, confidencia Shevchuk, é que não conseguimos salvar vidas humanas. Lembro-me de Mariupol. Quantas vezes tentamos levar comida e água, mas tanta gente morreu ali, de fome e sede. E muitas pessoas morreram torturadas e assassinadas ou atingidas por mísseis. Talvez esse ano, pela primeira vez, diz o arcebispo Mor, vi como as armas modernas são capazes de destruir tudo, vidas humanas, cidades, ecologia. O diálogo com os ortodoxos. A questão é espinhosa, como a do diálogo com as igrejas ortodoxas ucranianas ligadas a Moscou. Em dezembro, o presidente Zelensky, após investigações e buscas realizadas pelos serviços de segurança interna, assinou um decreto para impor restrições à atividade da Igreja Ortodoxa em comunhão com o Patriarcado de Moscou. Essa igreja vive agora um momento de confronto aberto com a sociedade ucraniana, comenta Shevchuk. Antes da guerra, as pessoas clamavam unidade. Agora, há uma forte demanda para banir esta igreja. Quase um ódio. Não é cristão, mas é o sentimento das pessoas feridas. O problema, adverte o prelado, é que quando uma igreja se choca com a opinião pública, mais cedo ou mais tarde aparecerá um político que explorará esse sentimento e o transformará em lei. Enquanto isso, no parlamento ucraniano, relata Shevchuk, está sendo estudado um projeto legislativo para o qual o Estado será obrigado a fazer tudo para que nenhuma igreja ou sociedade religiosa seja explorada por um país externo para seus próprios fins políticos. Молімося не тільки за мир в Україні,